O Agricultura BR traz agora em destaque um fator muito importante com a relação da soja, em especial aqui no Brasil. Isso por conta de uma safra recorde, no qual a oferta aumenta bastante, mas trazemos aqui a seguinte informação. Apesar de ter a maior safra da história, nós teremos sim uma situação que não é de tanta folga, de tanta circunstância positiva para quem compra soja. Podemos sim começar a ter uma relação mais apertada entre o que está sendo ofertado e a demanda pela soja brasileira. Quem ouve isso aqui no Agricultura BR pode até se espantar, mas como que uma safra estimada pela Conab em 113 milhões e 10 mil toneladas pode ter algum tipo de ameaça em relação à demanda? Olha só para te adiantar alguns números, em relação à demanda total pela soja brasileira, considerando aquilo que será consumido internamente e as exportações, já chega a 110 milhões e 850 mil toneladas. Esse dado já mostra uma situação bem mais apertada quando pensamos só na produção e em relação com aquilo que será demandado para exportação e consumo interno. E aí você tem que calcular, claro, evidentemente, os estoques de passagem da temporada 15/16, que são de 1.483 mil toneladas, com mais 300 mil toneladas que são simbólicas, que serão importadas de acordo com a Conab. Aí sim, nós temos algum tipo de folga no estoque brasileiro, mas é uma folga extremamente pequena quando você vê o tamanho de uma safra como essa. Se a safra é muito grande, a demanda também é enorme. E é por isso que podemos sim ter uma circunstância de ter a oferta mais equilibrada com a demanda e aí sim uma oportunidade melhor de preços. Esse gráfico aqui, que foi realizado com dados da Conab e trabalhado pela equipe do Agricultura BR, ilustra isso que nós estamos falando. A produção brasileira da safra 16/17 é de 113 milhões e 10 mil toneladas. Observe que a demanda, o combinado da exportação com o consumo interno, chega a 110 milhões e 280 mil toneladas. Essa diferença para a produção não é grande. A oferta total para a temporada 16/17 chega a 114 milhões e 790 mil toneladas, porque considera aqui a soma do que se tem do estoque de passagem da 15/16 e essa importação é de 300 mil toneladas que deve ocorrer de acordo com a estatal brasileira. Então esses dados aqui são importantes porque eles mostram uma relação que, apesar de ter safra recorde no Brasil, não é tão folgada assim. Soma-se a isso um outro fator. O produtor rural brasileiro, o sojicultor, tem comercializado menos, tem travado os negócios esperando bons preços ou valores melhores para a negociação. E quando acontece, vem colocando mais soja no mercado. Essa estratégia tem funcionado, influencia inclusive os negócios na Bolsa de Chicago. Na última semana, nós tivemos essa ação fluindo com um pouco mais de clareza em relação a esses fatores. Na terça-feira, ontem, nós tínhamos já uma situação também bem confortável em relação à soja brasileira, que tinha apresentação de dados que não eram muito positivos nos Estados Unidos, porque avançou muito a temporada 17/18 na questão do plantio, não teve um volume nem razoável de inspeção pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a soja que está sendo exportada neste momento, mas como se tem uma dificuldade forte em comprar soja no Brasil pelos preços atuais, se teve elevações para a soja em Chicago. Então, o dado que nós vamos mostrar agora mostra o que vem sendo exportado de soja, aquilo que será demandado internamente e a meta que foi colocada pela Conab. Esses dados mostram que há ainda muito espaço para o Brasil. O Brasil ainda não exportou ou vendeu nem a metade daquilo que é meta de exportação. Além disso, se tem toda essa pressão do mercado brasileiro, do sojicultor, que tem atrasado a comercialização. A comercialização de soja no Brasil é bem mais lenta do que aquilo que acontecia no último ano e na média dos últimos 5 anos. Veja então esses dados aqui foram
analisados pela equipe da Agricultura BR, usam números da Conab e também da Secretaria de Comércio Exterior. Na cor vermelha, você tem o consumo brasileiro. O consumo brasileiro é estimado em 47.280.000 toneladas. A expectativa de exportação chega a 63 milhões de toneladas. Na cor rosa, você vê o que foi vendido para exportação até o último dia 12 de maio. Então, foram 28.820.000 toneladas que foram comercializadas de soja até 12 de maio, considerando todo o período de venda agrícola para a soja. Observe que está ainda menos da metade daquilo que é a meta de exportação da estatal brasileira. Mostra também, os últimos números, que mesmo com uma oferta bem mais intensa no Brasil e também nos Estados Unidos, a tática do produtor brasileiro de segurar um pouco essa comercialização tem surtido efeito e tem criado alguns bolsões para negociar melhor. Mais do que isso, quando compara a demanda total com aquilo que está sendo produzido, apesar de ser a maior safra da história para o país, ainda assim não temos tanta folga assim naquilo que está sendo colocado à disposição de oleaginosa no país.